Agora vamos trabalhar a recepção de dados, né? Então a gente já sabe encaminhar um dado pela serial, né? Enviar um dado do Arduino para o monitor serial. Agora vamos ver como captar essa informação, né? Receber informação do monitor serial e tratar ela no Arduino. Então eu vou colocar aqui um Arduino Uno para a gente começar e vamos aqui. Antes de começar a parte de captação de informação, a gente tem que entender o conceito de biblioteca, que a gente vai utilizar uma nesse programa. O que são bibliotecas? Bibliotecas são recursos, né? Funções que elas não vieram pré-instaladas na ideia do Arduino, mas você pode instalar elas, né, bibliotecas externas, ou também pode usar bibliotecas que vieram com o Arduino, mas você tem que adicionar elas. Então a gente olha aqui, ó, temos aqui incluir bibliotecas. Todas essas bibliotecas aqui já estão no Arduino, já foram instaladas quando você instalou o software. Mas como elas são para recursos mais específicos, né, ela já não vem como recurso nativo do Arduino. Quando você quer utilizar, você tem que adicionar aqui. Então, por exemplo, vamos colocar aqui essa daqui. Repare que ele colocou aqui, adicionando a biblioteca. Então, ele fez include, e agora eu posso usar esse recurso dessa biblioteca, né? No caso, não é essa que a gente vai utilizar. Só peguei para exemplo. E também você consegue usar bibliotecas que foram criadas pela comunidade, né? Então, a gente vai vir aqui no gerenciador de bibliotecas. Então, aqui com o gerenciador de bibliotecas, você pode adicionar bibliotecas criadas pela comunidade. Então, a gente vai utilizar a biblioteca Arduino STL. Então, sempre quando você for utilizar uma biblioteca, é interessante você verificar o nome dela e o criador dela, porque as pessoas vão subindo bibliotecas e às vezes elas têm o mesmo nome, né? Então, toda vez que você usar uma biblioteca, que você baixar aqui no gerenciador, é legal anotar tanto o nome da biblioteca como o criador dela. Para instalar é só clicar aqui, você sempre verifica se está na versão mais recente, né? Então a gente vai instalar aqui, isso leva alguns instantes, e aí a biblioteca aparece aqui instalada. Você consegue ler aqui as informações da biblioteca, vamos olhar aqui. E o que essa biblioteca Arduino STL faz? Ela permite que a gente utilize as funções printf e scanf, funções muito famosas da linguagem C, né? Você normalmente aprende utilizando elas, porque elas facilitam, né, o trabalho, né? Elas são as funções principais para enviar e receber informação. No caso aqui do Arduino, essas funções aqui elas vão ser adaptadas, né, para receber e transmitir informação pela serial. O Arduino ele já tem nativo o pacote da serial, né, o pacote de funções da serial que a gente já viu antes, né, que seria o serial begin para configurar, o serial print, o serial println para você fazer o envio das informações, que vão funcionar muito parecido, né, do que a função printf. Mas no Arduino não tem nativo nada que seja tão similar ao scanf, né? Você consegue, com as funções que já tem, né, no Arduino, fazer a recepção de informação pela serial, mas nada parecido com o scanf. O scanf ele é um facilitador, né? Porque ele faz 3 funções. Ele para o seu programa até você receber alguma informação pela serial, e pega o que você recebeu pela serial, converte em número ou caractere e guarda em uma variável. Ele tem essas 3 finalidades. Então a gente vai utilizar o scanf aqui para o aprendizado inicial. Quando você parte para uma coisa mais avançada no Arduino ou em qualquer microcontrolador, o scanf ele para de ser tão eficaz, né? Ele para recepção de dados, tendo em vista que ele pausa o seu programa, né? Mais avançados, eles tendem a evitar pausas de programa, né? Mas para programações básicas e para o aprendizado, ele serve muito bem. Já temos instalado, vamos fechar aqui e agora ela aparece aqui para a gente poder adicionar. Então aqui, ó, a gente pode adicionar. E aqui a gente já pode utilizar tanto a função printf como a função scanf. Para isso a gente tem que configurar a comunicação serial, conforme a gente estava fazendo antes. E agora a gente já pode usar tanto a função printf como a função scanf. Então a gente vai pegar aqui, fazer um exemplo bem simples, onde iremos receber um número e somar 1 nesse número e devolver para o usuário. Então a gente vai ter que criar uma variável, vamos criar aqui. Como é uma variável, vai ser numérica, eu vou criar do tipo int, vou chamar de número. E não vou inicializar ela, não vou colocar nenhum valor atribuído inicialmente. E aqui no loop eu vou usar a função serial.println. Então vou mostrar aqui para o usuário para ele digitar um número inteiro. E aí eu vou usar a função scanf para pegar esse número que vai ser enviado pela serial e guardar dentro da variável número. Para isso eu vou ter que colocar aspas, porcentagem e o e comercial, o nome da variável e pronto. Explicando essa primeira parte indica a informação que a gente quer que seja convertido
o valor que a gente recebeu pela serial. Porque, lembrando das outras aulas, a gente tem a tabela, né? Tudo que a gente recebe ou envia do teclado, então ele tem um valor numérico aos símbolos do teclado. Então, por exemplo, quando a gente enviar pelo teclado 0, na verdade está sendo transmitido o valor 48. Então a função scanf vai pegar esse valor e vai converter para número para a gente. O que vai ser guardado aqui não vai ser o caractere 0, e sim o número 0, para que a gente possa trabalhar ele como um número aqui dentro do programa. E aqui essa parte aqui do e-comercial, o nome da variável, a gente está indicando o endereço na memória que a gente vai guardar essa informação. Os símbolos aqui que a gente coloca junto com a porcentagem, você pode utilizar o D ou o I para inteiros, o F para float, o C para caractere e o S para string. No caso do float, eu não recomendo utilizar, porque normalmente essa função ela tem alguns problemas com o tipo float. A gente normalmente só utiliza aqui no Arduino para receber inteiros, caractere ou string. A gente vai trabalhar mais nesses dois aqui primeiramente, e futuramente a gente vai ver aqui a tratativa de strings. Então, voltando aqui para o programa, agora que a gente já recebeu a informação, né, eu vou pegar esse valor, somar mais 1 nele. Então, o que eu receber pela serial, eu vou somar 1 e vou transmitir novamente. Então, vou fazer serial.print, ln, número. Então, só que a gente configurou, mandamos uma mensagem para o usuário, e aqui o scanf é importante. Ele vai esperar que a gente envie uma informação pela serial. Assim que a gente enviar, ele vai receber essa informação, converter ela, no caso, para ser tratada como número inteiro, e guardar na variável número. E depois aqui eu vou fazer o incremento de 1, né? Então, vou pegar o valor que está na variável e somar mais 1, pegar o valor que já está nela, mais 1 e guardar novamente nela. E depois eu vou mostrar esse valor pelo monitor serial. Então, vamos aqui, portar binário, e configurar a porta de comunicação serial. No Arduino eu estou utilizando a porta com 4, então aqui eu vou utilizar a porta com 3, verificar a velocidade, eu vou colocar aqui, e ativar a simulação. Então repare que ele colocou aqui, digite um número, e aí eu posso digitar um número aqui. Só que antes de enviar, você deve verificar aqui embaixo, nova linha está adicionado. Porque para a função scanf funcionar, né, ela necessita que seja enviado junto com o caractere que você está transmitindo o comando de nova linha para ela identificar que acabou aquela transmissão. Então você tem que sempre olhar aqui se o nova linha está selecionado ou até se ambos estão selecionados. Então reparem aqui que apareceu o número 6 e apareceu novamente, porque ele terminou a execução do loop, ele enviou a informação e agora está parando nessa linha, esperando que seja enviada alguma informação. Então vou colocar aqui o número 9. Somou 1 e encaminhou novamente. A gente pode vir aqui e modificar, por exemplo, para, ao invés da gente receber um número, mudar aqui para char e ser um caractere, né? Uma letra. Vou tirar essa linha, então mudar aqui para o C. Então, porcentagem C, vírgula e comercial, nome da variável. Então, ele vai pegar o que eu receber pela serial, converter para caractere e guardar na variável e depois transmitir novamente. Vamos compilar, carregar o código. No caso, na hora de carregar o código, ao invés de abrir todas as vezes, você pode apenas clicar nesse botão, que ele já vai atualizar o código novo e ativar a simulação. Então, digite uma letra. Eu vou digitar a letra A minúsculo. Então, repare aqui que ele apareceu o A minúsculo e ele executou mais algumas vezes, porque está selecionado ambos aqui. Então, quando eu estou enviando a letra A minúscula, eu estou enviando dois símbolos juntos, né? Dois comandos juntos, o de nova linha e o de retorno de carro. Então, no caso, vou colocar aqui nenhum e enviar a letra A minúsculo novamente. Repare que agora só fez uma vez só. Então, você tem que tomar esse cuidado aqui quando você estiver trabalhando com a função scanf, de ajustar aqui se você está trabalhando com caractere ou com número. Então, quando você for utilizar número, você adiciona aqui, e quando for fazer caracteres, você deixa sem nada. Uma coisa interessante que a gente pode olhar, vou parar aqui a simulação, o aspecto da tabela ASCII mesmo. Então, vou pegar aqui, por exemplo, num da variável, e vou pegar o valor dela, mais 1. Então, vamos compilar novamente. Então, vamos digitar a letra A minúsculo, verificar aqui, e apareceu a letra B. E aqui a gente só verifica que o A minúsculo, ele equivale na tabela ASCII ao 97. Então, quando você soma 1, ele vira o 98, que é representado pela letra B.
Então, se pegar aqui, por exemplo, o A maiúsculo, apareceu o B maiúsculo, porque o A maiúsculo seria o 65, que, quando você soma 1, equivale ao 66, que é o caractere B maiúsculo. Como eu falei, tanto a função print, serial print ln e serial print, eles equivalem à função printf, né? Então, a gente não precisa efetivamente usar aquela função. Mas, só por quesito de curiosidade, se a gente quisesse fazer esse mesmo programa com o printf, a gente poderia mudar aqui para printf, e aqui teríamos uma pequena diferença, que seria também printf, só que aqui eu teria que colocar porcentagem C e aqui vírgula variável. Então, onde aparecer porcentagem C, vai ser trocado pela minha variável no texto. E aqui eu teria que colocar o barra N no texto. Então, vamos compilar. E atualizar a simulação. Repare que digite uma letra, apareceu aqui o B, digite uma letra. Ele fez a quebra de linha. Aqui, eu esqueci de colocar a quebra de linha, então vou colocar o barra N aqui para a simulação e fazer novamente. Então temos aqui a letra C, a letra T, o A, e aqui temos o mesmo código utilizando a função printf. No caso do Arduino, eu vou preferir utilizar as funções nativas dele, né? A serial.println ou serial.print. Apenas dessa biblioteca utilizar o scanf para fazer a recepção de dados nesse momento. E até o próximo vídeo.